Oi gente, tudo bem com vocês? O Alex_ASVS perguntou: como conter o vício em fundos imobiliários /REITs devido à renda mensal e balancear com ações /stocks? Bom, no vídeo de hoje a gente vai responder essa e algumas das principais dúvidas que vocês deixaram pra mim lá no meu Instagram. Se você ainda não me segue por lá, @fabio.holder, eu posto conteúdos diários por lá sobre investimentos. Pois bem, o Alex então é um completo viciado em comprar fundos imobiliários, porque afinal de contas, quem não gosta de ver aqueles proventos, aqueles dividendos caindo ali mais ou menos todo dia 15 dos meses, que é a praxe de mercado quando os fundos imobiliários pagam os proventos. Não sei se você sabe, mas os FIIs eles não são obrigados a pagar os proventos de forma mensal. Por lei, eles são obrigados a pagar de forma semestral 95% da sua geração de caixa para os seus cotistas, mas a praxe de mercado dos principais fundos imobiliários é pagar todos os meses com a data X na virada de um mês para o outro, ou seja, a data a qual você vai ter o direito a receber o dividendo, e o pagamento dele sendo feito ali normalmente no último dia útil da primeira quinzena. Então, se você tem uma carteira diversificada de FIIs, todo dia 15 você tá recebendo aquela penca de renda passiva. Como conter o vício nisso, né? Acho que um ponto que é importante é você entender que não existe nada de errado em você ter uma carteira 100% de fundos imobiliários ou 100% de REITs, ou uma mescla entre os dois, conforme você vem falando. Os REITs, eles pagam os proventos de forma trimestral, mas são proventos maiores, porque são proventos acumulados de 3 em 3 meses. Se você não conhece os REITs, eu vou deixar um link aqui em cima falando um pouco sobre eles e como que eu montei a minha carteira de REITs para poder te ajudar também a dar os seus primeiros passos lá no exterior, caso você ainda não tenha dado. E caso você já invista lá fora, recomendo o vídeo também, porque a gente fala sobre como estruturar uma carteira para longo prazo. Então, o primeiro ponto é entender que não existe nada de errado em você ter uma carteira dessa forma. No entanto, pela sua foto aqui, você parece ser uma pessoa que tem mais ou menos a minha idade aqui, perto dos 30 anos, eu tenho 31, e você tem uma carteira 100% focada em ativos que pagam muitos dividendos. No caso dos FIIs são proventos, né? Tecnicamente a distribuição do FII é um provento, não um dividendo, mas basicamente é a mesma coisa, o fundo distribuir resultado, é porque você está abrindo mão do crescimento desse rendimento no longo prazo. Quando você investe em fundos de tijolo, o esperado é que esses proventos se valorizem pela inflação, que os aluguéis tendem a ser reajustados pela inflação, e no caso dos fundos de papel, você vai receber 100% do rendimento, ou seja, todo o rendimento nominal não reajustado, porque os CRIs, né, que estão dentro desses fundos, eles têm os vencimentos curtos, e isso obriga com que eles estejam sempre distribuindo todo o rendimento. Naturalmente, você vai ver que os fundos de papel têm um rendimento maior do que o dos fundos de tijolo, só que os fundos de tijolo tendem a ser corrigidos pela inflação e também tendem a ter uma valorização perto da inflação das suas cotas no longo prazo, porque elas refletem no final do dia ali o valor daquele portfólio de imóveis. Então, no caso dos fundos imobiliários, eles são fundos que tendem a não ter um crescimento dos proventos. São proventos bem estáveis, bem sólidos, mas não crescentes. E essa analogia vale um pouco também para os REITs. Apesar dos REITs, por uma questão técnica, eu vou deixar um vídeo aqui em cima que eu explico isso melhor, os REITs, apesar deles serem obrigados a distribuir 90% do resultado deles, eles conseguem ainda reservar boa parte do caixa, porque eles têm uma grande despesa de depreciação que entra na contabilização do lucro distribuível, mas que não tem efeito caixa. Então eles acabam gerando muito mais caixa do que eles distribuem, e aí sim, esse caixa eles usam para reinvestir em novos imóveis, pagar mais dividendos e ter esse processo crescente. Mas de qualquer forma, quando você foca não só em FIIs, não só em REITs, mas também às vezes só em empresas de dividendos, que costumam ser empresas mais maduras, empresas que já são consolidadas no mercado, você está abrindo mão do crescimento dos proventos no longo prazo. E isso pode afetar os seus rendimentos lá no futuro. Então eu levaria esse segundo ponto em consideração, considerando que você é uma pessoa nova e que você tem um horizonte de tempo muito grande pela frente. Muitas vezes ter ali um percentual pequeno de ações já vai te ajudar a ter um crescimento mais expressivo da renda passiva. Tem uma aula no meu curso, no Dollar Masters, que eu mostro para meus alunos exatamente esse efeito em uma carteira teórica de dividendos. Vou pedir pro Theo botar o gráfico que eu utilizei lá na aula, mas esse gráfico aqui ele mostra exatamente quanto que você recebia de dividendo por cota de um ETF de S&P 500 ao longo ali da última década. Você vai ver que esse crescimento dos dividendos ele é bastante expressivo, mesmo considerando um prazo tão curto quanto de algumas décadas quando o assunto é investimento em ações. No caso dos FIIs, você não vai ver esse crescimento expressivo dos proventos por cota, como você veria, por exemplo, num ETF de S&P 500, ou um crescimento mais expressivo ainda, como você teria, por exemplo, investindo em ações da Apple ou em ações do McDonald's, que tiveram seus dividendos crescendo de forma muito agressiva no longo prazo. Vou dar aqui o exemplo das ações do McDonald's. Em 1995, o McDonald's pagava mais ou menos 3,5 centavos de dividendos por trimestre, e as suas ações valiam ali aproximadamente $25, ou seja, ele pagava mais ou menos 1,5% do valor da ação ao ano em forma de dividendos. Isso pode parecer muito pouco comparando com outros tipos de investimentos da época que pagariam muito mais dividendos. No entanto, hoje as ações do McDonald's são negociadas a $265 no momento que eu gravo esse vídeo, e ela pagou no último trimestre $1,38 de dividendos. Então repare que o dividendo saiu de $3 por trimestre para $1,38 por trimestre
ao longo das últimas décadas. É muito importante entender que quando você deixa de investir em ações, você está abrindo mão desse ganho mais expressivo dos dividendos no longo prazo. Então lembre sempre desses dois fatores. Primeiro, não tem nada de errado em investir em FIIs e REITs, mas segundo, saiba que você está abrindo mão de um grande ganho no futuro, deixando as ações de fora da sua carteira. Então, para você controlar esse seu vício, pega os rendimentos dos FIIs e os novos aportes, vai comprando aos poucos uma carteira de ações diversificadas, porque o seu eu lá do futuro com certeza vai te agradecer. Ostílio Neto perguntou o seguinte: acha válido fazer aportes iniciais menores enquanto vai estudando o ativo? Olha, eu gosto bastante dessa estratégia, Ostílio. Inclusive nesse livro, O Jeito Peter Lynch de Investir, o Peter Lynch conta bastante sobre essa estratégia, o fundo que ele fazia a gestão. Inclusive, quem gosta da versão em inglês também, o One Up on Wall Street foi traduzido para o Jeito Peter Lynch de Investir também. É bem tranquilo se você conseguir ler em inglês. Mas o Peter Lynch aborda muito bem essa questão do fundo dele, que já chegou a ter mais de 1000 ações simultaneamente. Ele teve uma performance muito superior ao S&P 500. O fundo dele rendeu em média 23% ao ano, enquanto o S&P 500 teve um rendimento médio de 9% ao ano. E ele fazia exatamente isso. Toda vez que ele via uma empresa que ele gostava, ele botava um pouquinho de ações daquela empresa na carteira para ele se sentir sócio da empresa e começar a acompanhar a empresa. Eu gosto de fazer uma analogia que você investir em ações é como se você estivesse num relacionamento com uma pessoa. Você não conhece a pessoa numa primeira vez e você já pede ela em casamento. Quando você conhece aquela pessoa, você acaba saindo algumas vezes com ela, depois você começa a namorar, depois você pede a pessoa em noivado, depois você se casa. E quanto mais tempo você tá com a pessoa, melhor você conhece ela. E a mesma coisa acontece com as ações. Por mais que você se debruce em cima dos balanços, igual eu ensino pra vocês aqui no canal, você não vai aprender tudo que tem sobre a empresa em um único trimestre. Você vai aprender muito mais acompanhando essa empresa de forma mais leve ao longo dos anos do que você se debruçando muito em cima dos balanços no curto prazo. Então, viu uma empresa que você gosta, vai lá, compra um pouquinho e vai acompanhando aos poucos aquela empresa ao longo do tempo. Isso com certeza vai te ajudar bastante, assim como me ajudou. Inclusive, eu comprei ações da XP no IPO usando essa mesma estratégia. Eu fiz um vídeo de análise da XP lá atrás aqui. As ações caíram 50% desde o IPO. Eu montei a posição pequenininha lá depois do IPO em $40 mais ou menos. Hoje as ações estão perto ali de 20 e poucos dólares. Mas foi uma posição tão pequena que eu botei na minha carteira que simplesmente não fez nenhuma diferença essa queda. Eu venho acompanhando a empresa e, se for o caso, eu vou começar a aumentar a posição daqui pra frente conforme a tese vá se concretizando. Dá uma olhadinha lá no vídeo que eu falo também sobre como aplicar essa estratégia na prática. Vítor Eduardo perguntou o seguinte: BRCR, comenta sobre a gestão e o nível de alavancagem do fundo. Achei barato, porém complicado. Realmente ele é um fundo que ele é bastante complicado por algumas características que não são muito comuns em outros fundos como o BRCR, porque ele é um fundo relativamente grande. Hoje o BRCR tem um valor de mercado de 1,5 bilhões, as cotas são negociadas por mais ou menos R$56, valor patrimonial de 2,7 bilhões e ele tem uma dívida de 900 milhões de reais, um pouquinho mais de 900 milhões de reais, o que representa ali mais ou menos 25% de todos os ativos do fundo. Então ele é um dos fundos que tem a maior alavancagem financeira, ou seja, o maior nível de endividamento dos fundos que a gente tem hoje listados na bolsa. Em relação à gestão do BRCR, primeiramente eu queria agradecer a equipe atual do BC Fund, inclusive com o RI, porque eu entrei em contato com eles para tirar algumas dúvidas sobre o fundo e eles foram super solícitos, inclusive sugeriram da gente marcar uma call para eu poder esclarecer diretamente com a gestora quais são todos os pontos que eu fiquei em dúvida ali presencialmente, né, virtualmente. Então, muito obrigado, achei bastante legal a atitude deles, eles que proporam, foi bem rápido, né? Então, eu mandei o e-mail na sexta, a gente fez a call na segunda-feira, eu já tô gravando esse vídeo aqui logo em seguida. Então, muito obrigado à equipe atual do BC Fund. Mas falando um pouquinho do histórico do BRCR, eu pessoalmente comecei a investir no fundo em 2013, para quem não me acompanha aqui, ou até mesmo para quem me acompanha. Eu comecei a investir em FIIs lá em 2008, na época eu tinha muito pouco fundo imobiliário. O primeiro fundo que eu comprei foi o HGBS, eu já fiz vídeo dele aqui no canal, vou deixar aqui em cima. Depois veio o KNRI, depois o BRCR, depois o HGLG, todos eles ali mais ou menos em 2011, 2012. A gente foi tendo uma indústria de fundos multi, né? Multi-inquilino, multi-região e multi-locatários. Quando a gente pega a performance do BRCR11 desde 2013, né? Finalzinho de 2012 até o momento atual que eu gravo esse vídeo, ele trouxe um retorno de 13,6% total contra 87,4% do IFIX. Lembrando que tanto o BRCR quanto o IFIX, eles estão os dois considerando aqui a distribuição e o reinvestimento dos dividendos. Ou seja, esse daqui já é o retorno total do IFIX, que é o nosso índice de fundo imobiliário, contra o BRCR. E repare que a partir de 2017 o fundo teve um leve descolamento do IFIX, né? Ele andava muito próximo do IFIX, mesmo porque o IFIX era praticamente ele, né? E os outros grandes fundos da época, mas conforme a indústria foi amadurecendo, o IFIX foi tendo outros fundos, enfim, as coisas foram acontecendo, acabou tendo esse descolamento do índice do BRCR contra o IFIX. E eu pessoalmente saí do fundo em 2018, minha experiência com o BRCR começou lá em 2013, eu investi nele durante vários meses até 2018, quando eu decidi desmontar toda a minha posição. Eu não
costumo compartilhar esse tipo de informação pessoal dos meus investimentos aqui, mas eu vou pedir pro Theo colocar aqui uma tabelinha mostrando todos os meus aportes e o meu desinvestimento no BRCR. Naquela época eu acabei alocando essa venda do BRCR no HGLG, que hoje é uma das minhas maiores posições em fundos imobiliários na bolsa aqui do Brasil. Tá, Fábio, mas por que você saiu do fundo? Você é mão de alface? Você vendeu um ativo, né? A gente não pode vender um ativo nunca no buy and hold. Lembrando que buy and hold é comprar e segurar. Nessa parte de segurar, a gente acompanha. Nessa época, aconteceram algumas coisas com a gestão do fundo que eu pessoalmente não me senti muito confortável, ou pelo menos não era o tipo de fundo que eu procurava, já que o assunto é construir um patrimônio por longo prazo e simplesmente só receber a renda passiva daqueles imóveis. O BRCR, ele é um fundo de gestão ativa. Na grande maioria dos fundos de gestão ativa, como é no caso do BRCR, a gestão tem total discricionariedade para movimentar livremente o portfólio do fundo, sem ter que passar isso para a assembleia por qualquer outro tipo de comitê. Inclusive, isso está lá no regulamento do fundo, você pode conferir, você vai ver essa informação por lá. No entanto, lá em 2015, o BRCR Fundo, administrado e gerido pela BTG Pactual, junto com o banco BTG Pactual, estavam estruturando uma oferta de compra e fechamento de capital da BR Properties, BRPR3, que é uma empresa listada na bolsa, que é proprietária de vários imóveis localizados no Brasil. Qual que era a ideia da BTG na época? Fechar o capital da BRPR, pegar o portfólio de imóveis da empresa e distribuir entre o fundo e o banco, afinal de contas eles fecharam junto o capital. Naquela época os cotistas não ficaram muito confortáveis, teve um movimento ativo de alguns cotistas junto com a CVM e acabou que a BTG desistiu de fazer essa aquisição da BR Properties. Inclusive essa movimentação fez com que na época surgisse um comitê de cotistas para avaliar um pouco mais de perto os movimentos da gestão. De 2015 até 2018, que foi o que fez eu sair do fundo imobiliário, o provento por cota do BRCR caiu de forma bastante drástica. E saiu de algo perto de 96 centavos por mês para algo próximo de 50 centavos por mês. Isso aconteceu porque o mercado como um todo de lajes corporativas no Brasil, e principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro, passaram por uma grande dificuldade que tá mais ou menos até hoje, né? Agora que a gente tá vendo uma certa recuperação. Lá em 2016 a gente viu uma oferta gigantesca de lajes corporativas em prédios novos, principalmente em São Paulo. A gente viu os proprietários desses imóveis praticamente pagando para tirar os inquilinos de outros imóveis, pagar a mudança, dar um prazo de carência simplesmente para esses imóveis ficarem ocupados. Então uma oferta gigantesca de imóveis associada às empresas usarem cada vez menos metros quadrados por funcionário fez com que a vacância dos fundos, não só do BRCR, mas de vários fundos da indústria, aumentarem de forma bastante drástica e se permanecerem relativamente alta até hoje. Hoje o BRCR tem uma vacância financeira de aproximadamente 19,4% e uma vacância física de 24% dos seus imóveis. Então esse aumento de vacância fez com que o provento por cota caísse e na época a gestão decidiu por pegar boa parte dos imóveis que estavam vagos e trocar com a Brookfield, ou seja, uma outra proprietária de imóveis, esse portfólio, por um portfólio de imóveis ocupados, ou seja, ela deu os imóveis vagos, pegou outros imóveis ocupados e recebeu uma diferença em dinheiro, o que na minha época não foi uma movimentação muito legal, porque eu pessoalmente julguei esse portfólio que veio de imóveis ocupados com alguns imóveis complexos, como por exemplo o MV9, que é um imóvel lá no centro do Rio de Janeiro, que é uma cidade também que está passando por uma dificuldade relativamente grande na parte de escritórios, e a região como um todo, né? Principalmente lá em 2016. E também essa troca foi uma troca muito relevante, foi uma troca que impactou praticamente metade dos ativos do fundo, e a gestão fez isso sem consultar a assembleia ou sem consultar os cotistas de uma forma um pouco mais próxima. E de novo, na época eles tinham completa discricionariedade para fazer isso foi tudo feito de forma regulamentada, só que um movimento tão grande assim dentro de um fundo imobiliário, eu acho que acabou sendo uma decisão muito rápida e na época eu não me senti muito confortável como as coisas aconteceram, eu decidi por deixar de ser cotista do fundo. Em 2018, quando eu vendi as cotas do BRCR, eu vendi ele por aproximadamente R$106 por cota. Essa atividade muito grande em portfólios físicos de imóveis normalmente gera um custo grande para o fundo, porque transações de imóveis grandes normalmente tem taxas de consultorias envolvidas, você tem taxas de cartório, você tem imposto a pagar, dependendo de como essa transação é feita. Então, ficar transacionando imóveis físicos muito frequentemente é uma coisa relativamente custosa para o fundo. E eu não fiz o levantamento disso mês a mês, mas talvez tenha sido por isso que teve um descolamento tão grande do BRCR contra o IFIX. Obviamente que outros fundos de laje corporativa não tiveram a performance que o IFIX teve, mas o BRCR, se você for pegar os maiores, como por exemplo o HGRE, JSRE, o próprio Vino, que é um pouquinho mais recente, o PVBI, que é um fundo bem mais recente, ele foi um dos que performou pior desde que essas movimentações vêm acontecendo. Pois bem, falando um pouquinho aqui da dívida do fundo, em junho de 2020, o fundo tinha 120 milhões de dívida, que era um valor bastante pequeno. Essa dívida representava mais ou menos 5% do valor total dos ativos do BRCR. No entanto, em julho de 2021, o fundo decidiu contratar uma dívida
dívida de 486 milhões de reais, indexada ao CDI mais 3,5%, com um vencimento relativamente curto, de aproximadamente 36 meses. Ou seja, o fundo saiu de 4,4% do valor total dos ativos em dívida e passou para 17,2% de alavancagem. Em dezembro de 2021, o fundo fez uma nova tomada de dívida para adquirir o Torre Almirante, que é um imóvel localizado no centro do Rio de Janeiro, é um imóvel que era alugado lá atrás 100% para Petrobras. Petrobras saiu desse imóvel, hoje o imóvel está com 40% de ocupação e hoje o fundo tem uma dívida de mais ou menos 167 milhões de reais referente à aquisição desses 60% do Torre Almirante. Lembrando que a participação do BRCR no Torre Almirante é através do fundo Almi 11, é um fundo que inclusive é listado na bolsa. E o ponto que eu quero chegar é que hoje, e é muito importante prestar atenção nesse ponto, é que o fundo possui uma dívida de 933 milhões de reais, isso representa 25% do valor de todos os seus ativos. Só que essa dívida é uma dívida que ficou relativamente cara, porque elas são indexadas ao CDI, o CDI hoje está em quase 14%, e ao IPCA mais 6,5% e o IPCA mais 6,7%, então não são dívidas baratas. E por que eu tô falando isso? Porque hoje essas dívidas elas geram uma despesa mensal de 12 milhões de reais, e o fundo tem de receita com a alocação dos imóveis um pouco mais de 18 milhões de reais, considerando o fechamento de junho de 2022. Ou seja, o portfólio do fundo está gerando ali 18,9 milhões de reais de aluguel e a gente tem uma despesa de um pouco mais de 12 milhões de juros. Obviamente que a gente tem despesas administrativas de 1,6 milhões e a gente tem a despesa de gestão e administração do fundo de mais ou menos 2,2 milhões de reais. Mas o fato é que boa parte dessa dívida, desses 933 milhões, principalmente a que é referente ao Torre Almirante e o Diamond Tower, ela é uma dívida que está com carência no pagamento dos juros. Ou seja, o fundo tem uma despesa de 12,4 milhões, mais 9,8 milhões dessa dívida não estão sendo pagos, os juros não estão sendo pagos, porque a estruturação da dívida previa uma carência no pagamento desses juros. E exatamente esses 9,8 milhões de juros que não estão sendo pagos é o que estão sustentando a distribuição atual do fundo de 12,5 milhões de reais. Ou seja, está sobrando 12,5 milhões de reais por fundo, o que dá mais ou menos 47 centavos por cota, exatamente porque o fundo não está tendo que desembolsar o caixa para pagar os juros dessa dívida. Mas isso vai começar a mudar daqui para frente. A partir de julho, uma das tranches do Diamond Tower, mais ou menos 50% da dívida dele, vão começar a ter os pagamentos dos juros agora no mês de julho. E os outros 50% dos juros do Diamond Tower vão começar a incidir provavelmente em janeiro de 2023. E mais ou menos no meio de 2023 também vai começar a incidir o pagamento dos juros da aquisição do Torre Almirante. Ou seja, essas despesas com juros vão passar a ter efeito caixa e o fundo vai ter que decidir o que ele vai fazer para manter as distribuições. Será que ele vai suspender as distribuições? Será que as distribuições vão reduzir? E aí pode esperar uma redução drástica se esse for o caso, porque hoje, considerando se todos os juros estivessem sendo pagos, o fundo teria mais ou menos 7 centavos por cota, diferente dos 47 atuais para distribuir, mas o fundo pode tomar algumas outras decisões quanto a essa dívida. Por exemplo, eles podem vender algum imóvel para quitar essa dívida, eles podem esperar os recebíveis imobiliários que eles têm vencerem para eles conseguirem também quitar parte dessa dívida. Enfim, fazer uma gestão dessa dívida ao ponto de que ela seja viável para o longo prazo, porque você continuar pagando CDI mais 2,6 ou CDI mais 3,5 com o CDI a 14%, sendo que o retorno que você tem dos imóveis ele não é nem perto disso no curto prazo, vai ter que fazer com que o fundo tire dinheiro do aluguel dos outros imóveis para arcar com parte dessa dívida, pelo menos o fluxo ali dos juros. Então a grande incógnita é como que a gestora vai lidar com isso daqui para frente, considerando que essas despesas de juros vão ter efeito caixa, elas vão atuar de forma relevante. Então, caso você queira investir no BRCR, é importante você entender que ele é um fundo que não é tão tradicional quanto os outros fundos multi, que são muito mais comportados nesse sentido de giro de portfólio, de nível de alavancagem, de nível de vacância por estar inserido no mercado de escritórios. Não é essa vacância não é exclusiva do BRCR. Se você pegar outros fundos como o HGRE, que seria um par mais comparável, você vê que a vacância é bem parecida, inclusive a do BRCR está um pouco menor, mas essa parte do giro de portfólio frequente, da estruturação de dívidas e de gestão extremamente ativa é uma característica do fundo, é uma coisa que acontece no fundo desde lá de quando eu comecei a investir, e é uma coisa que você tem que aceitar caso você queira ser cotista desse fundo. Mas eu ainda pretendo fazer uma análise completa do BRCR, então se inscreve aqui no canal se você não é inscrito para você acompanhar assim que essa análise sair. Depois eu pergunto aqui do Vítulo Eduardo, também do Vítulo, né? FOFs no momento atual estão descontados frente ao seu valor patrimonial? Você tem FOFs? Vítulo, eu não tenho FOFs, eu odeio FOFs e eu não recomendo FOFs para ninguém. Porque os FOFs, né, que são Fund of Funds, fundos de fundos, é só uma forma extremamente cara de você adquirir fundos imobiliários.
imobiliários. Então você vai comprar a cota de um fundo, que compra cotas de outro fundo, indiretamente você vai estar pagando a administração e performance dos fundos de fundos, mais a taxa de administração dos fundos que estão dentro desses FOFs. Então eu acredito que você montando uma carteira de FIIs por longo prazo, seja de FIIs de papel, seja de FIIs de tijolo, tem um custo muito menor, é uma alocação muito mais interessante do que você comprar fundos de fundos, do que você fazer essas alocações indiretas sobre os fundos de fundos. Vou deixar o link aqui em cima de uma live que não está mais disponível aqui no canal, que é uma live que eu falo sobre os fundos imobiliários, sobre os tipos de fundos, as vantagens e desvantagens de cada um deles. Dá uma olhadinha lá depois, porque essa live você não vai encontrar mais em nenhum lugar, a não ser no link aqui em cima. Beleza? Então pelo vídeo de hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, deixa o seu like, compartilhe com quem você acha que tem interesse, isso ajuda demais aqui o canal. Eu quero saber, deixa aqui embaixo nos comentários. Você tem cotas do BRCR? Você não tem cotas do BRCR? Você é, como o Alex, um viciado em comprar fundos imobiliários? Ou você tem um portfólio bastante diversificado entre FIIs, ações? Como você lida com essas questões na sua carteira de investimentos? E pelo vídeo de hoje é isso, um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.